submissão e não da verdade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o tempo é, tenho clareza que a vida é muito superior a mim, mesmo sem ter noção científica do infinito e das galáxias, que parece que são infinitas, mesmo sem clareza disso, eles tinham clareza de que a relação do homem com o mundo era uma relação de submissão. A vida, como esse jogo de forças intensíssimo e infinito, é muito superior ao homem. Então, o que o homem precisava fazer era criar uma interpretação sobre o mundo, mas eles jamais tinham a intenção de conhecer o mundo. Isso era quase uma heresia. Heresia é uma coisa meio cristã, né? Mas era quase uma afronta. Né? Então, o que os homens puderam fazer? Construir perspectivas de interpretação do mundo utilizando os mitos. Tem alguns estudiosos desse tema, Bruno Snell, por exemplo, ele diz o seguinte, que é muito possível imaginar que o grego não acreditava exatamente no mito. E nem deixava de acreditar. Aquilo era a única coisa que ele tinha para se relacionar com o mundo. Então, o mito era uma realidade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o mundo é, porque eu sou apenas um ser humano, eu crio coisas que me façam entender o mundo. Segundo os mitos de criação gregos, no início dos tempos só existia o caos. Um vazio sem forma do tamanho de todo o universo, do qual se originou Gaia, a Terra, Tártaro, o submundo, e Eros, o amor, o mais belo de todos os deuses. Do caos também saíram o Érebo, a escuridão do submundo, e Nix, a noite. Da união entre ambos nasceu o dia. Gaia deu à luz a Urano, o céu estrelado, e com ele teve diversos filhos, entre os quais Oceano, o mar, Cronos, o tempo, o mais jovem e mais terrível de seus filhos. Cronos, sob ordens de Gaia, castra Urano e se casa com sua filha Reia, com quem tem filhos, que mais tarde se revoltam contra ele e assumem o poder. Estes novos deuses dividem entre eles a autoridade. Zeus, por exemplo, fica com os céus, Poseidon com os mares e Hades com o submundo. Daí, quando passa para a filosofia no pré-socrático, o que os homens pensam? Eles já não querem mais o mito. Eles querem olhar para o mundo e tirar da relação imediata com o mundo alguma interpretação. Então é um outro momento que é extremamente interessante com a filosofia pré-socrática. Aí começa, o que é o mínimo? Qual do Quinor, né? O que é o mínimo? É água, diz o Tales, né? E aí cada um vai dizer, o mínimo é água, não, o mínimo são os 4 elementos e tal. E a maioria deles diz que o mínimo do mínimo é o devir, que é o tempo. O que é o devir? A vida, no mínimo, é um vir a ser constante, é um processo de transformação constante, e a gente faz parte desse jogo que desconhecemos. Por quê? Porque ele não teria princípio nem fim. O tempo nunca começou e nem nunca vai acabar. O tempo é um fluxo que alimenta ele mesmo. Nós nascemos e morremos, mas o tempo não tem começo nem fim. Por que eles pensam isso? Porque a mitologia grega não tem um deus originário. A vida na mitologia grega sempre existiu. Ninguém criou o mundo na Grécia arcaica, não tem um criador. Então, como na religião grega, que é mitológica, não existe um princípio originário para o mundo, também não existe verdade. O Nietzsche, ao invés de pensar como todo mundo em sua época, que é quem tem a verdade? O Spinoza, o espinosismo, o cartesianismo, ou quem tem a verdade? Ele olha e fala assim, ele olha de longe, que é uma coisa artística do Nietzsche, interessantíssima, porque ele é um pensador poeta, um pensador cheio de metáforas e de imagens. O Nietzsche, ele dá aquela afastada, o Nietzsche, ao invés de pegar a história da filosofia no interior dela, que a história da filosofia, a história do conhecimento é um revezamento, né? Então eu corro, cheguei aqui. Ou eu vou pegar o bastão do último filósofo, ou eu vou dizer, esse filósofo chegou aqui, mas não fez nada. Eu vou pegar o outro, mas eu tenho que pegar alguém. Eu não posso simplesmente pensar. Eu tenho que me referenciar necessariamente no pensador contemporâneo. Isso é impressionante, porque você vai levar adiante esses valores morais que foram criados lá atrás. O Nietzsche é o primeiro a ter essa mudança de lugar e de perspectiva. Ele dá um passo atrás e, ao invés de perguntar isso é falso ou verdadeiro, isso é verdade ou erro, ele pergunta divinamente, para que e por que a verdade? Isso é a grande questão. Não será o instinto do medo que nos obriga a conhecer? Porque o que é familiar é conhecido. Erro dos erros. O que é conhecido é habitual. E o habitual
é o mais difícil de conhecer, isto é, de ver como problema, isto é, de ver como estranho, afastado, fora de nós. A verdade não é produto da nossa curiosidade humana em descobrir o que as coisas são. A verdade é produto do nosso medo da morte. A verdade é a necessidade de estabelecer no mundo a duração. A verdade é produto de uma necessidade psicológica de duração. É literalmente essa frase do Nietzsche. Então, porque não somos capazes de lidar com a vida como ela é, o que acontece quando abrimos mão do terno e da gravata e as nossas pulsões e paixões começam a ter o mínimo de chance de aparecer, né? Nós, por não nos sentirmos fortes o suficiente para afirmar a vida como ela é, que é exatamente nascimento, morte, transformação, etc., construímos então a ideia de verdade. A ideia de verdade, construímos a verdade. A história do conhecimento humano é a história da criação e da cristalização da ideia de verdade. Este medo que desenvolvemos da realidade desabou sobre as nossas cabeças sob a forma do niilismo. É o que veremos no próximo bloco.